quer prender o seu pai, a ideia do Ele quer, né, cara? O estrago que a gente causou no meio da corrupção, no meio de vagabundo, no meio de gente que nunca se ligou para o interesse público é gigantesco, né? Os caras querem dar o troco. O objetivo não é justiça, o objetivo é acabar com o movimento espontâneo, que nasceu lá em 2013, e que agora fala que o presidente é indiciado por conta de cartão de vacina. Ele sempre falou que nunca se vacinou. Eu será que a Polícia Federal vai continuar sendo o cachorrinho do Alexandre de Moraes? Vai continuar sendo a Gestapo do Alexandre de Moraes? Agora, não se enganem, né? Prender o presidente Bolsonaro não vai ser fácil. O Trump, se não for assassinado, retornará ao poder nos Estados Unidos. E, inclusive, eu relembro, né, que um dos seus principais assessores, Jason Miller, foi detido por Alexandre de Moraes algumas horas no aeroporto daqui de São Paulo, um fiasco internacional, e Jason Miller é um dos principais assessores de Donald Trump. O deputado Nicolas Ferreira celebrou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre Trump e espera a reversão de inegibilidade de Bolsonaro. No Twitter, ele publicou a frase Trump now, Bolsonaro next. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de março de 2024, são 8 horas da manhã. Como você vê, a aposta do bolsonarismo em uma vitória de Donald Trump nos Estados Unidos é grande. Enquanto isso, a Polícia Federal se prepara para revelar tudo que vem ficando escondido por trás do sigilo total dos inquéritos de Bolsonaro. Para que você tenha uma ideia, os inquéritos de Bolsonaro, eles são todos físicos. O que significa isso? São inquéritos que não podem ser acessados pela internet. Você pode usar hacker, pode fazer o que você quiser, você não vai chegar aos inquéritos envolvendo Bolsonaro, porque eles não estão digitalizados, estão físicos, em pacotes de papéis, e esses inquéritos estão guardados a 7 chaves, porque a Polícia Federal tem dados impressionantes para revelar nos próximos meses. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Trump recebe Eduardo Bolsonaro e Mário Frias para jantar na Flórida. Você viu isso na semana passada. E essa conversa ensejou as declarações que você viu Eduardo Bolsonaro dando. Na verdade, a edição da fala de Eduardo Bolsonaro oculta que ele se referiu também a Milei na Argentina e ao Chega em Portugal, e ainda sobre outras relações do pai dele com figuras internacionais de extrema direita que se congregam na bandeira, sob a bandeira da CEPAC, que é esse evento mundial que congrega a extrema direita e que na verdade é suspeito de ser uma grande organização internacional com vistas a solapar a democracia em todas as partes do mundo, e Bolsonaro integra essa ORCRIM internacional. Está tudo interconectado. A oposição brasileira comemora a elegibilidade de Trump e aposta nele para tirar o Bolsonaro da cadeia se ele já estiver preso, ou até impedir que ele seja preso. Como é que Donald Trump faria isso? Todos sabem que Donald Trump, vencendo a eleição, talvez o Lula não estivesse no poder. O que impediu os militares brasileiros de dar um golpe não foi a consciência deles, não foi o espírito democrático deles, foi o fato de que, assim como Trump apoiava Bolsonaro durante a eleição de 2022, ele seria um grande apoio ao Bolsonaro, o Biden passou para o lado do Lula e, sabendo que havia possibilidade de os militares brasileiros dar um golpe, mandou inúmeros emissários ao Brasil para dissuadir as autoridades, os militares, na verdade, brasileiros, de darem um golpe, ameaçando inclusive com ruptura de relações diplomáticas com o Brasil.
Enquanto no Brasil Bolsonaro se preparava para o ato na Avenida Paulista, o filho dele estava nos Estados Unidos denunciando abusos do judiciário em evento com Trump e Milley. É o CEPAC, aquele encontro, CEPAC 2024, aquele encontro que reúne conservadores da direita global como Trump e Milley. Essa CEPAC é muito mais do que parece, inclusive para a Polícia Federal. Esse evento vai acontecer no Brasil neste ano e está sob o escrutínio da Polícia Federal, porque esse grande evento conservador no Brasil vai atrair extremistas de direita de todo mundo e vai ser acompanhado com lupa. Não sem outra razão, a Polícia Federal aponta Bolsonaro como integrante de uma organização criminosa e liga a fraude em vacinação à tentativa de golpe. Veja que ele não é considerado líder de uma organização criminosa. Ele é considerado membro de uma organização criminosa. Sabe por quê? Líder, ele é do braço da organização criminosa no Brasil. Porém, ele é só mais um membro da organização criminosa em escala mundial. No relatório em que dizia Bolsonaro por suposta fraude no cartão de vacinação contra a Covid, a Polícia Federal também afirma que a adulteração teria ligação com a tentativa de golpe em 8 de janeiro, quando vândalos bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes. Essa matéria da agência Reuters mostra muito bem a ligação que a PF vê com o Bolsonaro e uma organização internacional com várias ramificações. Além da fraude em cartão de vacina, Bolsonaro é alvo de outras 6 investigações no STF. Ele também é investigado pelo 8 de janeiro, pela venda de joias e por tentativa de golpe. O Bolsonaro responde a 7 investigações, 3 delas incluindo a do cartão de vacina, ocorrendo dentro de um mesmo inquérito, o inquérito das milícias digitais. Além disso, ele é alvo de outros 4 inquéritos, incluindo um sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. São os inquéritos totais: fraude no cartão de vacina, tentativa de golpe, venda de joias, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, os crimes da pandemia, vazamento de inquérito sigiloso e interferência na Polícia Federal, que inclusive foi denunciado pelo próprio ministro da Justiça dele, Sérgio Moro, contra ele. Enquanto isso, começa a amadurecer a CPI da Covid. Bastante promissora a reunião dos integrantes da CPI com o PGR, diz Paulo Gonet. Recursos pendentes de julgamento no STF podem garantir a maior parte das apurações da CPI. Além de elogiar o trabalho da comissão, Gonet vai estudar ações cabíveis e garantiu que não haverá impunidade. Veja só. Em reunião com Gonet e senadores da CPI da Covid, foi debatida a reabertura de apurações contra Bolsonaro. O Procurador-Geral da República classificou a conversa como elucidativa e parlamentares veem prestígio ao trabalho da CPI. A quantidade de penas que ele pode pegar pelos crimes da pandemia, com certeza o deixariam na cadeia pelo limite no Código Penal brasileiro, que é de 40 anos. O PGR recebeu ontem senadores que integraram a CPI da Covid e debateram a reabertura dos casos da pandemia contra o Bolsonaro. A reunião foi elucidativa, franca e realizada sobre saudável base, plena confiança e boa vontade e espírito público, disse Gonet após o encontro que durou cerca de 1 hora. Segundo pessoas que participaram da reunião relataram, os senadores também disseram que prontuaram a Gonet o fato de que uma das apurações decorrentes da CPI
foi apresentada depois do pedido de arquivamento feito pelo Augusto Aras. Então existe um caso do Bolsonaro na CPI que não estava no relatório final. O caso mencionado pelo senador está sob relatoria de Flávio Dino, que o herdou de Rosa Weber. Nela, a CPI pediu que se investigasse Bolsonaro e outros agentes públicos por incitarem a população a adotar comportamentos inadequados no combate à Covid. Após a reunião, os senadores disseram que o encontro com Gonê foi bastante produtivo. E aí vai ser só pegar, por exemplo, os vídeos do Bolsonaro dizendo que não usava máscara, que as pessoas deviam se aglomerar e tudo mais, não é? O que nós ouvimos é que o PGR considera reabrir ou desarquivar casos e que quer prestigiar o trabalho feito pela CPI da Covid. Como mostrou o Globo, o PGR estuda reabrir a apuração. Deputado federal investigado por dados falsos de vacinação tinha cartão com a segunda dose aplicada antes da primeira. Não é à toa que houve essa operação ontem contra o Bolsonaro por fraude no cartão de vacinação. Veja o nível de grosseria. Eles apostavam tanto na impunidade que não tomaram cuidado nenhum. Imagina que a carteira de vacinação de um dos deputados, uma das pessoas que fugiu do Brasil com Bolsonaro para os Estados Unidos, tinha aplicação da segunda dose antes da primeira. É descachar mesmo. Quando o MP do Rio encerra a investigação sobre a rachadinha de Carlos Bolsonaro, agora o Carlos Bolsonaro, enquanto tudo isso acontece, vai começar a responder por um caso do qual há montanhas de provas. Há relatos, há documentos, há tudo. O Carlos Bolsonaro só não foi indiciado até hoje pela rachadinha no seu gabinete, ou seja, por cobrar parte dos funcionários que ele contratava, cobrar o salário, parte do salário dos funcionários que ele contratava como vereador, ele ficava com parte do salário deles, e isso é crime, se chama rachadinha, né? E ele vai agora responder por isso. Os governos Lula e Tarcísio disputam o agronegócio. O Lula faz programas para o agronegócio e o Tarcísio ele fala promete ser mais uma vez um palco de disputa a AgriShow, o AgriShow deste ano. O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Pioaí, lançará evento no programa de irrigação e que em meio a demandas do setor. E o Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, também se organiza para fazer anúncios de programas nessa feira. Então Lula e Tarcísio estão disputando o agronegócio, mas não adianta, né? O agronegócio tem ligação com o bolsonarismo. E a imprensa não está entendendo aí. O economista americano Paul Krugman, crítico de Donald Trump, quer saber por que os americanos ainda estão pessimistas com a economia. Isso acontece também no Brasil. Veja só, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, a economia está bem, está todo mundo melhorando de vida. Nos Estados Unidos, o sujeito diz assim: minha vida melhorou, mas a da maioria está ruim, né? Então ele faz uma suposição sobre o que está acontecendo no país que ele não vive, e isso por causa da ideologia. A mesma coisa aqui no Brasil. A ideologia está enlouquecendo as pessoas. E eu digo para você que coloca as pessoas malucas aqui no Brasil dos dois lados da mesa. Inclusive tem setores da esquerda, não toda como a direita é quase toda louca, e a esquerda tem um ou outro doido também que apoia absurdos e tem visões deturpadas da realidade por conta da ideologia. Ideologia é algo para ser usado com parcimônia, porque é como álcool. Se você tomar uma tacinha de vinho, você vai ficar bem. Se você tomar 2 garrafas de vinho, você vai ficar mal. Ideologia é a mesma coisa.
E o governo planejou pedir desculpas nos 60 anos do golpe antes do veto do Lula. Porém, o Lula achou melhor evitar tripudiar sobre os militares. Haveria um burburinho muito grande e é melhor, neste momento de tensão no Brasil, que o aniversário de 60 anos do golpe de 1964 passe em branco. Vai ter muito tempo no futuro para discutir, inclusive estão sendo reabertas investigações, mas ficar soltando rojão, fazendo auê nesse momento só vai servir para acirrar mais o clima de divisão no país. E o jornal Folha de São Paulo comemora o aumento da pobreza, da miséria na Argentina e elogia o trabalho desse maluco. Enquanto isso, diz que são necessários os sofrimentos que ele está impondo ao povo argentino e que até agora não produziram efeito nenhum. O Lula aqui no Brasil está consertando a economia sem arrochar salários, sem acabar com programas sociais, sem aumentar a fome, a miséria, e a gente precisa ver aí o que é a imprensa brasileira elogiando a política genocida desse sujeito para atingir, sabe que resultados econômicos até agora, desde que ele assumiu? Nenhum. E por fim, a Câmara vai votar, deve votar hoje a PL das saidinhas, que encarcera meros portadores de uma pequena quantidade de droga. Se o sujeito tiver um baseadinho do tamanho de um palito de fósforo, ele vira traficante. Acredite se quiser, enquanto os Estados Unidos liberam a maconha, o Canadá libera a maconha, a Argentina libera o Uruguai libera a maconha, os países nórdicos liberam a maconha, porque é uma droga que tem efeitos muito mais fracos que os do álcool, né? A verdadeira porta para a entrada nas drogas é o álcool, que tem efeitos devastadores. Tanto que você nunca viu dizer que alguém chegou em casa, matou a mulher na porrada porque fumou um baseado. Isso acontece se ele tomar, sei lá quantas doses de pinga, né? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Acho que o pessoal quer prender o seu pai, a ideia do Ele quer, né, cara? O estrago que a gente causou no meio da corrupção, no meio de vagabundo, no meio de gente que nunca se ligou para o interesse público é gigantesco, né? Os caras querem dar o troco. O objetivo não é justiça, o objetivo é acabar com o movimento espontâneo, que nasceu lá em 2013, e que agora fala que o presidente é indiciado por conta de cartão de vacina. Ele sempre falou que nunca se vacinou. Eu será que a Polícia Federal vai continuar sendo o cachorrinho do Alexandre de Moraes? Vai continuar sendo a Gestapo do Alexandre de Moraes? Agora, não se enganem, né? Prender o presidente Bolsonaro não vai ser fácil. O Trump, se não for assassinado, retornará ao poder nos Estados Unidos. E, inclusive, eu relembro, né, que um dos seus principais assessores, Jason Miller, foi detido por Alexandre de Moraes algumas horas no aeroporto aqui de São Paulo, um fiasco internacional. E Jason Miller é um dos principais assessores de Donald Trump.